quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Deus, Ele usa os menos favorecidos. 1 aos Coríntios, no seu capítulo 1, no versículo 27, nós vamos aqui observar o que o apóstolo Paulo vai deixar para a meditação dos nossos irmãos que estão em Corinto. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Bom, vamos observar aqui. Deus, Ele vai usar os menos favorecidos. Observe José. Quando há bonança, quando há prosperidade, o faraó consegue administrar. O faraó consegue tocar o barco, tocar a carruagem. O faraó tem sabedoria para poder continuar no poder, no controle, no domínio. Obviamente que José não assumiu o controle, não assumiu o domínio, mas vamos observar que quando tem prosperidade, o faraó está no controle de tudo e sabe dar as diretrizes e as respostas. Mas na escassez, Deus levanta um José. Na escassez, Deus tem um José para poder dar as diretrizes, o caminho, o norte. Gênesis capítulo 37 vai contar a história deste jovem. Um jovem crente, servo de Deus, temente a Deus, obediente. Aonde José colocava a mão, Deus prosperava, Deus era com ele. E Deus vai fazer de José, como diz o faraó, um Zafenate Paneia, ou seja, salvador do mundo da sua época. Não salvador no sentido da humanidade, mas do mundo antigo precisou de um salvador, fisicamente falando, materialmente falando, e José se tornou o governador. Abaixo do faraó era o José que mandava, era o José que dava as ordens, as diretrizes. José dá uma aula para os sábios, para os homens que estavam ali, da confiança do faraó. José vai dar uma aula de administração, de economia. José dá uma aula que muitos tinham ali conhecimento e bagagem, mas Deus era na vida de José. Lembramos de Davi, o filho de Jessé, 1 Samuel capítulo 16, rejeitado e desprezado pela sua família. Mas Deus era na vida do menino Davi, e de trás das malhadas Deus tira Davi, e levanta Davi, capacita Davi, prepara Davi, e depois de longos anos, aproximadamente 13 anos depois da promessa e da unção sobre a vida dele, Davi se torna o rei de Israel. Lembremos, irmãos, que Deus é aquele que diz para nós neste momento, como disse para Elias: coma pão e beba água, grande é a tua caminhada. Abraão, vamos lembrar aqui que ele deu uma porção a Agar, equiparando com o odre cheio de água. Deus tinha um rio, aleluia, no deserto para Agar. Abraão deu apenas uma porção de água para ela e de pão, mas Deus tinha um rio de águas no deserto para Agar. Deus é extraordinário, Deus é tremendo. Os homens muitas vezes podem nos desprezar, os homens podem até dar uma porção para nós, mas Deus tem rios de águas para a tua vida. Deus será glorificado. Quando Deus gerar esta situação para que o nome dele seja glorificado, tribute a Deus toda a honra e toda a glória, como Paulo diz aos irmãos de Corinto, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Você não tem aparência, mas Deus te escolheu. Não tem riquezas, mas Deus te escolheu. Não tem fama, Deus te escolheu. Não é filho de rei, mas Deus te escolheu. Não é perfeito, mas Deus te escolheu. Você pode tudo em Deus. Em Deus somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus. A paz do Senhor.